Vamos ler a palavra de Deus, Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vai lá para o fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesta que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. O título dessa mensagem é Coisas Quebradas. Diga: coisas quebradas. Vocês já perceberam como o natural da vida é que as coisas entrem em decadência? Não é isso? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. As coisas envelhecem e quebram. O universo está em constante envelhecimento. Essa, na verdade, é o natural das coisas. Isaías 48 diz: seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. A verdade é que a vida, ela produz abalos, bancarrotas, disrupturas. E a grande pergunta que surge aqui é: será que existe alguém ou algo que pode quebrar esse padrão? Será que tem algo que pode interromper ou subverter o padrão em que as coisas se quebram? Tudo aquilo que é novo um dia envelhece e quebra. Eu quero começar dizendo para vocês que o que muda esse padrão se chama milagre. Diga: milagre. O milagre é algo que quebra esse padrão, porque o milagre, ele nunca é algo natural. O milagre é o resultado da intervenção de Deus. Agora, o milagre que nós temos aqui, ele começou num dia comum para os pescadores Pedro, Tiago e João no mar da Galileia. Acontece que eles pescaram a noite inteira, porque esse era o horário de pescar, e não conseguiram pescar nenhum peixe. E quando chega pela manhã, eles estão lá lavando a rede, e naquele dia eles não iam levar nada para casa. Estavam tristes, chateados, frustrados. E nesse momento chega Jesus com uma multidão, e a multidão apertava tanto Jesus que ele teve que usar um barco para poder pregar. Então ele olhou para Pedro e falou: olha, pega o seu barco e bota ele mais no fundo um pouco. Ele entrou antes e o barco se afastou para que ele pudesse pregar para aquela multidão. Quando ele terminou de pregar, ele olha para Pedro e fala: Pedro, agora vai para o fundo e lança a rede. Ele disse: Senhor, eu passei a noite inteira e eu não pesquei nada, mas porque o Senhor está mandando, sob a tua palavra, eu vou lançar minha rede. E quando ele lançou a rede, vieram tantos peixes, mas tantos peixes, que a rede não estava aguentando, começou a estourar, e ele teve que pedir ajuda de outros barcos. E hoje, eu quero dizer para vocês que Jesus ainda hoje
é um Deus de milagres. E para fazer os milagres, queridos, Ele não precisa de coisas perfeitas, porque aqui Ele usou de coisas quebradas. E é por isso que o título da mensagem de hoje é Coisas Quebradas. Talvez você esteja pensando, não, Deus vai fazer um milagre na vida daquela pessoa que é perfeita, daquela pessoa que faz tudo direito. Para ela, Deus vai fazer milagre. Deus não pode fazer um milagre comigo. Eu sou uma pessoa perfeita, eu sou pecador, eu faço tanta coisa errada. Deus nunca vai poder fazer um milagre na minha vida. Mas eu quero declarar para você que Deus usa coisas quebradas. Quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa quebrada que Deus usa é uma rede quebrada. Lá em Lucas 5:6, a gente vê claramente que a história começa com um fracasso. E quando Jesus chega, eles estavam lavando a rede, mas a rede não tinha nada. Mas depois que Jesus veio e deu a ordem, e Pedro foi para o fundo, ele lançou a rede, tinha tanto peixe, mais peixes do que a rede podia aguentar. E o texto diz: apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes romperam. Então, querido, eu quero dizer que o negócio deles era formado por bancos de redes, muitas redes. Mas naquela noite, o que eles tinham era uma história de fracasso. Mas Deus quer usar o seu negócio fracassado para propagar o seu reino. A primeira coisa que a gente percebe é que primeiro Jesus pede o barco, que era o instrumento de trabalho de Pedro, para ele fazer a obra. Pedro podia falar, não, isso aqui é meu barco de pescar. Nesse momento Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Mas Deus fala, me dá o seu barco que eu quero pregar nele. E aí Pedro cedeu. Depois que o barco foi usado por Jesus, ele falou, agora vai fazer o teu trabalho. E ele obedeceu. E naquele momento veio o milagre da abundância. Hoje tem gente aqui que está quebrada, que as redes estão quebradas, que as redes não pescam nada há muito tempo. E Deus está dizendo para você que Ele quer fazer um milagre na tua vida, mas primeiro você tem que dedicar o seu trabalho, o teu instrumento de trabalho para Deus, para Jesus. E aí então Ele vai fazer do teu negócio um negócio que vai ter milagre e vai ter muita colheita. Quantos creem? Pode dizer amém. Glória a Deus. E o interessante é que naquele dia tinham muitos barcos pescando, muitos, mas só um teve uma pesca maravilhosa, foi o de Pedro, porque colocou à disposição de Jesus, a ponto dele pedir para os outros barcos, vem me ajudar, que eu tenho muito mais peixe do que minhas redes comportam, amém? Eu quero falar um pouco dos detalhes desse milagre. Eles estavam lavando as redes quando Jesus deu a ordem para voltar ao mar. Ou seja, eles já tinham feito tudo sem conseguir nada. E o milagre é assim. E o milagre é quando você já fez tudo e não conseguiu nada. Porque às vezes Deus, Ele te abençoa através do fruto do teu trabalho. Ali no caso dos pescadores, muitas vezes eles foram pescar e pescaram. Isso também é a benção de Deus. Mas há momentos em que você já fez tudo o que você sabe, e o que você sabe não é o suficiente. Nessa hora é que Deus quer fazer um milagre. Mas sabe de uma coisa, primeiro tem que ser para Ele. Eu já aprendi isso. O caminho da bênção é dar o primeiro para Deus. Eu gosto muito de lembrar das duas ofertas que aparecem em primeiro lugar na Bíblia, a de Caim e a de Abel. A Bíblia diz que depois de um tempo veio Abel e deu do fruto do seu trabalho uma oferta para Deus. Ele deu depois de um tempo, ou seja, primeiro ele gastou, pagou as contas, fez tudo o que ele queria, e depois de um tempo ele vai dar uma oferta para Deus. Mas Abel deu
da primícia do seu rebanho. E a Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim e a oferta de Caim, mas a Abel, ele aceitou a sua oferta, a sua primícia, e também a pessoa de Abel. Você quer viver um milagre na tua vida financeira? Olha, eu tenho autoridade para falar isso para você. Primeiro, que essa igreja nunca esfolou ninguém. Nós somos sempre muito educados. Por quê? Porque a gente sabe que não depende de ninguém. A obra é de Deus. Mas eu tenho que ensinar vocês, porque se você quer sair do buraco, se você quer sair daquela circunstância em que você já fez tudo e não conseguiu nada, você tem que dar um passo de fé e saber que Deus quer o que você tem para ser usado na sua obra, para a sua vontade. Aí então Ele vai fazer um milagre na tua vida, como fez na vida de Pedro. Amém ou não? O texto diz que era de manhã. A hora da manhã, gente, não era a hora de pescar. A hora da manhã é quando todas as oportunidades já tinham passado. Mas quando Jesus chega, Ele chega quando todas as oportunidades já tenham passado. Então, não é a circunstância do país. É óbvio que as circunstâncias do país acabam impactando nas nossas vidas profissionais. Mas eu e essa igreja já vivemos muitos milagres, irmãos. Quando veio a pandemia, eu dobrei o joelho e falei: Senhor, nós vamos quebrar. Nós temos um aluguel enorme para pagar. O que nós vamos fazer? O povo não podendo vir, não vai ter as ofertas. E Deus falou comigo claro no meu espírito: você vai ver o que eu vou fazer. Não vai ser do teu jeito, vai ser do meu jeito. E a glória vai ser minha. E Ele falou: começa a fazer live. E eu comecei a fazer live, e o meu canal começou a crescer, explodir, e pessoas vindo de tudo quanto é lugar. A partir daí o dinheiro vinha pela internet, mesmo que as pessoas não vinham aqui. E quando a igreja pôde abrir, nós tínhamos negociado com o dono do salão, ficamos 1 ano sem pagar, ainda guardamos dinheiro. No momento que estava todo mundo quebrando, a igreja se fortaleceu, porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Então Pedro empresta o seu barco para que Jesus pregue. E o resultado é que a bênção era tão grande que as redes quebraram de tantas bênçãos. O que foi necessário para que o milagre acontecesse? Diga assim: ação. Quando o objetivo parecia impossível, Jesus deu a ordem para que fossem novamente para o fundo, e ele obedeceu. Segunda coisa que era necessário é trabalho. Diga: ação, trabalho. O camarada já tinha pescado a noite inteira, estava cansado, fatigado. Ele podia dizer: não, já fiz tudo que eu tinha que fazer, não vou. Ele deu uma reclamadinha, mas disse: sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. E a terceira coisa que era necessária era a fé, quando as circunstâncias apontavam para a dúvida. O que esse milagre demonstra, irmãos? Primeiro, Jesus é Senhor sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre tudo. Eu não sei se Jesus mandou os peixes irem para cima da rede, ou se dirigiu o barco de Pedro onde estavam os peixes, mas o resultado é que os peixes pularam na rede. Deus está mandando te dizer que Deus usa coisas quebradas. Cutuca o teu irmão, diz assim: você pode estar quebrado, mas Deus ama usar coisas quebradas. A segunda coisa que Deus usa aqui é um homem quebrado. A gente vê claramente aqui isso no momento em que, quando Pedro vê o milagre acontecer, ele cai de joelho diante de Jesus, porque naquele momento ele se tocou. Ele falou: eu sou um pecador, e ele é um homem santo. Ele falou: Senhor, aparta de mim, porque eu sou um homem impuro, eu sou um homem pecador, e eu estou diante de um homem santo.
E é exatamente esse o coração que Deus usa quando você para de achar que você é alguma coisa. Irmão, quando você acha que você é alguma coisa, você vai na sua própria força. E posso te dizer uma coisa, a nossa força não é suficiente muitas vezes. Mas no momento que você se quebranta diante de Deus, fala: Deus, eu sou um pecador. É a hora que Deus vai falar: mas eu vou te usar, eu vou te transformar. Então, Pedro se prostrou diante do Senhor. Lucas 5,8 diz: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Um homem quebrado é o primeiro requisito para o milagre de Deus. Pedro era pecador, Jesus é santo, Jesus é o Todo-Poderoso, Pedro, um simples mortal. Diga assim: eu sou um simples mortal, mas o meu Senhor é o Todo-Poderoso. Queridos, o pescador era Pedro. Quem dominava a pesca era Pedro. Mas no fim da história eu pergunto: quem é que trouxe o peixe? Diga: Jesus. Então não queira ensinar Jesus quando Ele te mandar fazer uma coisa que não é o normal, porque Ele é sobrenatural. Às vezes as coisas de Deus parecem loucura, mas se Ele te mandou fazer, faça. Quando eu conto esse testemunho, gente, é porque ele é recente, mas vocês não sabem o que é isso. O peso de ter mais de 60 pessoas, que 60, umas 100 pessoas aqui na folha de pagamento, se somar todos os pastores, funcionários. Eu falei: Deus, eu vou quebrar. Como é que nós vamos fazer agora? E Deus falou: você não vai fazer nada, sou eu que vou fazer. E ainda falou: vou mudar o nome da sua igreja, porque ela vai para o mundo inteiro. E você vai ver que durante 30 anos você trabalhou para essa igreja chegar em 4.000. E eu vou fazer sem você fazer nada, e eu vou trazer as multidões. Os peixes são essas multidões que vieram, irmãos. E o meu canal do YouTube saiu de 30 mil para 1 milhão num ano. Porque Deus é assim. Deus usa redes quebradas, Deus usa pessoas quebradas. E Deus ainda diz para Pedro: e é o seguinte, a partir de agora você não vai mais ser pescador, você vai ser pescador de homem. E eu quero declarar para a sua vida: o dia que você entender que Deus quer que você seja um pescador de homem, você nunca mais vai ter necessidade. A pequena fé de Pedro também é um absurdo, né? Você vai dizer: mas Pedro não creu. Pedro era um cara que duvidava. Eu gosto de olhar do outro lado, porque todo milagre começa com uma fé pequena. Porque não interessa o que você sente, interessa como você age. Ele falou: não faz sentido, eu já pesquei a noite inteira. Mas ele foi ou não foi? Diga: foi. E fé é isso. Ele pagou para ver. Porque ele pagou para ver, o milagre aconteceu. Talvez você esteja dizendo: mas eu não tenho uma fé tão grande. Pode começar com uma pequena, mas continua crendo, vai obedecendo, que Deus vai fazer acontecer. A terceira coisa quebrada que a gente vê nesse texto aqui é um negócio quebrado. Lucas 5, de 9 a 10 diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, agora em diante, doravante serás pescadores de homens. Então, a guinada que aconteceu no negócio de Pedro fazia parte do propósito de Deus na vida dele. E eu quero dizer para você que há ciclos na nossa vida. E ciclos existem para serem cumpridos e para mudarem a nossa vida. E a gente tem que acompanhar a mudança, o vento que vem e a direção para onde ele vai. Grandes empresas quebram por não entenderem a mudança do tempo. O mundo está em completa mudança. Quem não se adaptar vai ficar para trás. Essa semana
eu estava pensando em algumas empresas que não entenderam a mudança e por isso quebraram. Vocês conhecem a Netflix, não conhecem? E quantos de vocês conhecem a Blockbuster? Os mais velhinhos, né, da Blockbuster. Pois é, a Netflix estava começando, eles ofereceram para vender para a Blockbuster por $1 milhão. A Blockbuster falou, não vou comprar não tenho interesse nisso. Meu negócio está muito bem. Eu pergunto para você, onde é que está a Blockbuster hoje? Quebrou. E a Netflix vale muito mais do que $1 bilhão. Porque mudou. Hoje as pessoas não vão mais numa loja para pegar um DVD. É tudo por streaming. Houve uma mudança e a Blockbuster não acompanhou. Pedro estava ali diante da possibilidade de uma mudança de ciclo. E ele disse sim. Então, por causa disso, o negócio quebrado foi abençoado. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu quero fazer 6 perguntas aqui para vocês a respeito desse texto. Porque aí você vai poder aplicar muito bem na tua vida. Quem eram os sócios dessa empresa? Diga assim, Pedro, Tiago e João. Mas agora tinha mais um sócio. Como é que ele chamava? Jesus. Aliás, ele entrou para ser o CEO, o chefe da empresa. O que Jesus mandou fazer? Mais uma tentativa. Amém ou não? Uma tentativa depois de uma noite inteira de fracasso. Mas eu quero dizer para você que homens vencedores nunca deixam de tentar. Fracassos e dificuldades não são o destino de quem não desiste. São somente a prova de que você tem que tentar mais uma vez. Terceira pergunta, como? Diga assim, o jeito de Deus. Diga, o jeito de Deus. Querido, às vezes o jeito dos homens não funciona, mas o jeito de Deus sempre funciona. Amém? Por quê? Diga assim, para um propósito maior. Qual era o propósito maior na vida de Pedro? Torná-lo pescador de homens. Você tem um barco, qual é o teu negócio? Quantos aqui são empresários? Fica de pé. Pode ser um negócio pequeno, pode ser uma loja, um negócio, alguma coisa que se faz. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, o teu negócio é o teu barco. Diga assim, e Jesus quer ser o presidente do teu negócio. Diga, profetiza para a vida do teu irmão. E ele vai te mandar fazer coisas do jeito dele, para a honra e glória dele. E o resultado será a pesca maravilhosa. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar. Então, querido, não desista daquilo que Deus te deu, mas busque a Ele para dizer, Senhor, a minha rede voltou vazia. O que eu tenho que fazer? E aí, se você colocar a tua vida à disposição dEle, Ele vai usar de tudo que você tem, para que não só tenha o sustento na sua vida, mas que te permita fazer a obra dEle sem preocupação da escassez. Quando que isso aconteceu na vida de Pedro? Diga assim, no tempo de Deus. Sabe, gente, o natural era pescar de noite, mas Jesus mandou pescar de dia e deu certo. Esta igreja aqui, gente, ela viveu o milagre de Deus, porque quando todo mundo estava diminuindo, essa igreja estava explodindo. Nós ficamos 1 ano e meio sem pagar 1 centavo de aluguel, guardamos dinheiro. Não é só que guardamos, nós aumentamos em mais de 10 vezes as cestas básicas que a gente dava. Era quarta-feira aqui, tinha dia que tinha 500 metros de fila, gente. Vinha gente de Cubatão, de tudo quanto é lugar. Até a Rede Globo veio aqui, por causa de uma denúncia. Vieram aqui e começaram a entrevistar as pessoas.
Não, é isso aqui que eu estou comendo com isso, eu passo um mês com essa cesta básica. Aí o repórter que veio para arregaçar com a gente falou: não vou arregaçar não. Eu venho na semana que vem, vou fazer uma reportagem para falar bem de vocês. Esse é o Deus que eu conheço. No momento que você fala, não tem aonde? Tem sim. Mas o quando é o quando de Deus. E onde? Diga assim: onde Deus mandar. Se Deus mandar para o fundo, vai para o fundo. Se Deus mandar para o raso, vai para o raso. Se mandar jogar para a direita, joga para a direita. Se mandar jogar para a esquerda, jogue para a esquerda. E nunca se esqueça: o teu barco e as tuas redes sempre serão só um meio e nunca o fim. Se você fizer do teu negócio a tua finalidade e achar que Deus vai ter o seu escravo, o teu servo para te abençoar e você colocar ele no fim da fila, saiba que não funciona assim. E não adianta tentar enganar a Deus. Fala: Deus, me tira desse buraco agora, que eu vou a partir de agora mudar. Se você não mudar, ele já sabe. Então não vai funcionar. Por isso que você tem que, de fato, estar quebrantado perante Deus, para dizer: vou ser o que o Senhor quer que eu seja, vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. E aí o milagre vai acontecer. Então, querido, a lição final dessa palavra aqui é que Deus, Ele não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de pessoas dispostas a serem transformadas, porque Ele usa coisas quebradas para te tornar inteiro. Alguns vão deixar os barcos, como Pedro se tornou um apóstolo. Outros vão continuar com os barcos e com as redes, mas vão entender que para o seu negócio ser sempre abençoado, primeiro Jesus tem que entrar no barco e usá-lo para a sua glória. Depois ele tem que ser aquele que dá o comando e nós obedecemos. Amém? Feche os seus olhos. A primeira coisa que você tem que quebrar na sua vida é o seu coração. Primeira coisa que tem que quebrar na tua vida é a sua arrogância, a sua autossuficiência. Se você é uma pessoa que acha que você é boa, é competente, saiba de uma coisa: em algum momento da sua vida, aquilo que está inteiro vai quebrar. Mas isso não precisa ser ruim. Isso pode ser até o fim de um ciclo para começar um outro. Então, se você hoje entrou aqui ou está me vendo pela internet e precisa que o teu coração seja quebrado para Jesus entrar na tua vida e mudar a tua história, você precisa dar o seu coração para Ele hoje e confessá-lo como o Senhor da sua vida. Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Eu já fiz de tudo, mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Então, se hoje você quer entregar a tua vida para Jesus, onde você estiver, levante a sua mão e eu vou orar por você. A igreja permanece com os olhos fechados. Levante a sua mão e eu vou orar com você. Há alguém aqui hoje, nesta manhã, alguém que quer entregar o seu coração quebrado? Graças a Deus por essa vida. Fique com a mão levantada. Há mais alguém? Hoje é dia de você entregar o seu coração quebrado. Vai entregar o seu barco quebrado também. Pode vir aqui à frente, eu vou orar pela sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui. Você que está entregando a sua vida para Jesus, vem aqui hoje. Hoje Deus vai começar a restaurar a tua história. Você que está me vendo pela internet também, pode ficar virado aqui para mim assim. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se há mais alguém aqui, não deixe de atender o chamado de Deus.
Hoje Deus quer fazer algo novo na sua vida. Vem, senhora, estou esperando. Aplauda o Senhor. Jesus está operando, gente. Graças a Deus pela sua vida também. Deus abençoe, Deus abençoe. Põe a mão no coração, diga: Senhor Deus. Graças a Deus, meu jovem, Deus abençoe. Diga: Senhor Deus, eu quero apresentar o meu coração a Ti. Eu quero me quebrantar perante Ti e pedir que o Senhor entre na minha vida e mude a minha história. Eu me sinto quebrado, mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Por isso eu quero obedecer o Teu chamado e confessar o Senhor como Senhor da minha vida e como meu Salvador. Diga, fale com a tua boca: eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Muda minha história, Senhor, pois eu Te recebo para sempre como Senhor da minha vida. A igreja aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus vai começar uma obra na vida de vocês, viu? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quando a gente se quebranta, é o momento de Deus começar uma nova história. Amém? Eu vou pedir para vocês acompanharem esses diáconos. Deus abençoe. Ministre mais uma vez sobre a vida deles, por favor. Põe a mão sobre eles e interceda. Mas eu quero orar pela tua vida também, meu querido. Você que talvez esteja com o teu negócio, com o teu barco vazio, com a tua rede, que você está só lavando, e você hoje quer entregar o teu barco, dizer: Senhor, eu vou consagrar o meu negócio a Ti, ele vai ser usado para a Tua glória. Mas tem que ser para valer, viu? Não adianta querer enganar Deus não, porque senão não funciona. Mas se você quer hoje consagrar o teu negócio para Deus, sai do teu lugar e vem aqui à frente e nós vamos orar por você. A oração que você vai fazer hoje é dizer para Deus: Senhor, eu não sou mais dono do meu negócio, o Senhor é o dono. E a gente tem que dar para Deus. Quando eu consagrei esse livro para o Senhor, eu podia dar o dízimo dele, Deus ia se agradar. Mas eu falei: Senhor, o que o Senhor quer? Deus falou: eu quero tudo. Mas eu sei que jamais eu vou poder dar a Deus algo que Ele não vai retornar a mim 1000 vezes mais. Então, com muita alegria, eu falei: está aqui, Senhor, a minha primícia. Que esse livro seja um instrumento de salvação, de transformação. Então você vai entregar hoje o teu negócio, vai dizer: Senhor, o Senhor não vai ser o segundo lugar na minha vida, nem o terceiro, o Senhor vai ser o primeiro. Porque eu sei que só assim a rede vai ficar cheia de peixes. Então põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eu entrego o meu negócio, eu entrego, Senhor, as minhas redes, eu entrego o meu barco a Ti, para que ele seja um instrumento poderoso para a glória do Teu nome. Mais do que pescar peixes, eu quero ser um instrumento de salvação de vidas. Usa-me na Tua obra, Senhor. E o meu negócio é Teu agora. A partir desse momento, Senhor, eu creio que um milagre vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Diga: eu creio que o milagre vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.